O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu começo esse programa, eu tenho vontade de falar tantas coisas para vocês que estão aí em casa, tantas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração e eu tenho vontade de compartilhar, e nem sempre eu consigo me expressar da forma que eu gostaria, eu não consigo passar para vocês o que está aqui no meu coração e que eu gostaria de compartilhar. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho de algo que o Senhor tem colocado no meu coração para passar para vocês que estão aí do outro lado. Muitas vezes a gente tem uma missão na vida, mas você já chegou a uma idade que você olha para trás e fala assim: nossa, eu não dei certo, nossa, eu não fiz nada, nossa, a fulana tem isso, o fulano tem aquilo, meu irmão tem isso, a minha irmã tem aquilo, os meus pais têm isso e eu não consegui... Eu não formei na faculdade, ou se formei eu não segui a carreira, ou eu não fiz isso, ou eu não fiz, ou eu não. Você já viveu isso? Eu vivi isso um tempo atrás da minha vida. Eu hoje tenho 39 anos e no início do ano, no final do ano passado, sabe aquelas crises de existência assim, que a gente tem de vez em quando? Eu senti isso, eu olhei para trás e falei: meu Deus, eu tenho 39 anos... 2 filhas pequenas, eu moro de aluguel, eu não tenho um carro ainda, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. E eu fiquei pensando nas coisas que eu não tinha. E isso me fez ficar bem triste, porque eram muitas as coisas que eu não tinha. E aí eu comecei a orar e me ajoelhei na beirada da minha cama e comecei a orar e comecei a chorar pelas coisas que eu não tinha. E quando isso aconteceu, o Senhor, pouco a pouco, foi colocando no meu coração as coisas que eu tinha. E aí, Ele foi me mostrando que as coisas que eu tinha eram muito mais importantes, muito mais valiosas do que as coisas que eu não tinha. Ele me mostrou que eu tenho 2 filhas lindas, que eu escolhi a melhor parte, que eu posso vê-las todos os dias. Eu consegui abrir mão de trabalhar fora e conseguir abrir mão de outras coisas que me impediam ver o crescimento delas, e hoje eu estou ali do lado delas todo dia. Hoje, por mais que eu esteja trabalhando, eu consigo parar para assistir um desenho com elas, para brincar. Ele me mostrou que ainda que eu não tenha uma casa própria, eu tenho a minha casa, o meu cantinho, que foi o que ele preparou para mim hoje, que é uma casa que tem declaração de amor na parede da cozinha, que tem desenho no box do banheiro, que tem o espaço das cachorras combinando com o espaço das meninas, que tem o espaço do escritório das minhas filhas do lado do meu. Então, ainda que não fosse a minha casa própria, que eu sempre tinha sonhado, igual a gente ora todos os dias por pedir ao Senhor uma casa com graminha, ainda que não tinha uma casa com graminha, que eu ainda não tenho, mas eu tinha samambaia, eu tinha a violeta. O Senhor foi me mostrando outras coisas que eu tinha, que apesar de não serem as que eu queria, eram a minha realidade. E era aquilo que Ele tinha preparado para mim. E quando Ele me mostrou isso, eu comecei a entender como é possível a gente ser feliz com pouco. Como é possível a gente ser feliz com aquilo que está disponível para a gente. O testemunho que a gente vai contar aqui hoje é bem parecido com essa minha história. Eu me sinto muito honrada de estar compartilhando com vocês esse testemunho hoje, porque a pessoa que está aqui, ela tem um valor incrível na minha vida, uma importância incrível na minha vida. Ela foi a primeira pessoa que falou comigo do meu ministério. Quando eu nem sabia o que era ministério, quando eu nem acreditava, quando eu nem entendia nada de nada, que eu era aquelas crentes domingueiras, sabe? Que só vai ao culto de domingo e pronto. Pois é, o Senhor usou ela para ver o que eu não via, o Senhor usou ela para fazer o que eu não fazia, para falar comigo o que eu não fazia ainda. E hoje o Senhor está me usando e tem me usado há um tempo para falar com ela o que ela ainda não via. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da pastora Cristiane Nilman e você vai ficar impactado, você vai ficar extasiado com o que Deus tem feito na vida dela. Oi, pastora, seja bem-vinda.
É uma honra, Obrigada. Cris, te receber aqui, contar A honra a sua é toda história. minha, Carol. Toda minha. Cantar um pouquinho do muito que Deus tem feito na sua vida. Realmente, Deus tem sido muito bom comigo o tempo todo. E é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da glória do Senhor na sua vida, né? Desde o começo, acompanhando tudo isso que Deus tem feito, aquilo que Ele já fez. E nós sabemos que Ele tem muito ainda para fazer, mas que a glória seja toda dada ao Senhor, Sim. né? E eu fico muito feliz de estar participando com você aqui. Amém. Cris, e hoje você está aqui, essa mulher linda, segura, poderosa, mas não foi sempre assim, né? Não foi. E eu sei que esses problemas que eu contei aqui no início da minha vida, você também viveu. Sim, é verdade. Mas isso tudo começou lá atrás, não foi? Sim, na sua infância. O que a infância da Cris teve que influenciou o resto da vida da Cris até o dia de hoje? Como que foi isso? A questão da infância na vida de uma pessoa é muito importante, né? Nós somos formados, a nossa personalidade é formada do 0 aos 12 anos de idade. Então, dependendo do que acontecer na sua na sua infância, então o resto da sua vida, ela é programada em cima disso. Então, muitas coisas que nós fazemos, muitas coisas que ainda existem de dificuldades na nossa vida no dia de hoje, vem tudo de ontem, vem tudo da infância. Então, a minha infância realmente foi uma infância muito complicada, né? Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, a minha irmã tinha 3, e eu fui separada do meu pai, assim, de uma forma muito abrupta, né? De uma forma muito ruim, ele morando em outra cidade, eu sou daqui, e a gente morava em Muriaé, Leopoldina, em Muriaé. Então, nós de lá viemos para cá e minha mãe logo se casou de novo. Meu pai vinha de 6 em 6 meses e ele sempre foi muito ausente na minha vida. Então, eu senti muito essa questão da separação dos dois. Eu desenvolvi uma bronquite, era muito sério, tinha muitos problemas com a bronquite. Aos 8 anos de idade, eu quase morri por causa da bronquite, fiquei 8 dias no balão de oxigênio. Então, eu recebi medicação, assim, muito forte, que o médico falou com a minha mãe que eu poderia não aguentar. Mas eu tinha muitos problemas emocionais, né? A falta do meu pai, o casamento novo da minha mãe, apesar de ser meu ex-padrasto, ser uma pessoa maravilhosa, ele foi muito melhor para mim, muito mais presente em minha vida do que o meu pai. Mas o amor que eu tinha pelo meu pai era muito grande. A falta que ele me fazia era enorme. Então, quando ele vinha, nos buscava, e de 6 em 6 meses, passava o mês inteiro, mas ele mesmo estando perto, ele ainda não era um pai presente. Então, eu ficava muito entristecida por causa dessas coisas. E isso me foi gerando em mim uma autoestima muito baixa, uma baixa autoestima, né? Uhum. E aí teve o caso do abuso ainda, né? Eu fui abusado por um tio. O que aconteceu, Cris? Como que foi esse caso do abuso? Essa questão do abuso é uma coisa muito, muito dolorida, né? A gente, quando tem a idade que eu tinha, foi dos meus 8 anos até os meus 10, então, além dos problemas, né, que eu já tinha, problema de excesso de peso por causa da medicação, ainda teve mais esse agravante, né? A gente não entende quando acontece. Na hora que está acontecendo, a gente não tem a noção do que é. E a culpa que a gente tem também é muito grande. E eu acabei virando, assim, uma criança problema. Eu era problema onde eu ia. Eu era um problema na família, eu era um problema em casa, eu era um problema na escola. Então, eu era muito agressiva, sabe? Uma criança agressiva. Eu queria chamar a atenção o tempo todo. E depois disso, dessa questão do abuso, eu não tinha como sair fora daquilo, sabe? E nem falar sobre aquilo. Você não contou para sua mãe, para os adultos que te cercavam? Não, porque a única coisa boa que eu tinha na minha infância era a casa da minha avó, sabe? E se eu falasse do abuso e do que estava me acontecendo, ninguém iria acreditar. Eu achava que as pessoas iam deixar de gostar de mim ou me querer por perto. Eu já era uma criança problema, né? Uhum. Então, se eu falasse sobre isso, o medo que eu tinha era ainda das pessoas ainda me rejeitarem. Eu tinha muito medo da rejeição. Não vou poder ir mais para casa da minha avó, Sim. Não vou poder fazer o que eu quero fazer. Que eu gostava tanto das minhas tias, dos meus primos, então eu achava que eu não ia ser aceita, né? As pessoas já falavam comigo assim, você não vai dar em nada, porque eu já era muito problemática, né? Parece que eu chegava lá e eu queria atenção, assim,
E eu tinha atenção, eles eram muito amorosos comigo. Então... Mas você não sentia esse amor, né? Não. Não era eles, não eram eles, era não, você. Era eu, sabe? E isso foi um agravante na minha vida, né? Essa questão da rejeição, essa questão da identidade, eu perdi completamente a minha identidade. A gente tem entrevistado aqui algumas pessoas que sofreram abuso e segue mais ou menos um padrão, né? Digamos assim, tanto o abusador como as consequências. A pessoa, você começa a se sentir insegura, você tem medo de se aproximar das pessoas, você tem medo que, igual você falou, que as pessoas não gostem de você, qualquer coisa que você fizer, você acha que tudo você tem que concordar, tudo Verdade. você tem que... para que as pessoas continuem gostando de você, eu acabei né? ficando viciada nisso. Em querer agradar a todos o tempo todo, dificuldade de dizer não, né? Dificuldade em falar o que eu penso, o que eu sinto para as pessoas, né? Eu deixava com que a vida me levasse, as pessoas fizessem comigo o que elas queriam, sem eu me impor, né? E isso me atrapalhou também muitas coisas na minha vida. Até chegar aqui foram muitas coisas que aconteceram em função disso. E aí, Cris, isso começou lá na infância, né? Sim. E à medida que você foi crescendo, isso foi diminuindo ou não? Foi piorando? Olha, só parou no dia que eu vi ele fazendo a mesma coisa que a minha irmã. Nossa. No dia que eu vi que ela estava passando pela mesma coisa que eu e sendo oprimida da mesma forma, aí eu consegui tirar ela da mão dele. Aí eu mesmo falei assim, olha, nunca mais encosta a mão nela e nem em mim. Eu já tinha 11 anos de idade. Meu Deus. Então, Começou com 8? Com 8. E eu não tinha ninguém que me defendesse. Eu não confiava no meu pai para me defender, né? Eu não confiava naquelas pessoas. Não tinha ninguém. Eu não queria falar para minha mãe para que ela não me proibisse de ir, né? Passar as férias com meu pai. Então, eu fiquei calada muito tempo em relação a isso. Eu só consegui me livrar disso no dia que eu vi. Eu tirei uma força que eu não sei de onde. Eu queria defender a minha irmã. E como nós não tínhamos ninguém que nos defendesse, eu pensei assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Mas com ela ele não vai fazer. Aí nunca mais. E ficou por isso mesmo. Nunca mais se tocou no assunto. Mas aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a ter resistência às pessoas, né? Um homem chegar perto de mim, ou algum parente, até mesmo com meu ex-padrasto, né? Ele foi uma pessoa excelente, mas eu não conseguia ter com ele um relacionamento mais próximo, mais amoroso por causa disso. Do medo, né? Do medo, Do medo disso. Do medo. E dos 8 aos 11, você se sentia culpada, Cris? Você achava que acontecia por sua causa, ou porque você estava deixando, porque você estava fazendo alguma coisa errada? A cabeça da gente é muito... De uma criança, ela não tem a noção do que está acontecendo, né? Eu me sentia muita culpa. Eu achava que era por minha causa, que era porque eu era ruim, né? Porque eu estava atraindo esse tipo de coisa. E a gente não sabe processar essas coisas. Não tem como uma criança de 8 anos processar o porquê das coisas, né? Então isso só me colocou mais para baixo ainda, né? Destruiu mesmo a minha autoestima, destruiu mesmo a minha identidade. Você não se achava bonita? Não, nem bonita, nem boa o suficiente para nada. Eu cresci achando que eu era ruim. Eu cresci achando que eu não ia prestar para nada. Eu cresci achando que ninguém ia me valorizar. E eu realmente não me valorizava. E aí quando você entrou na adolescência, que você começou a conviver com outras pessoas, né? Ali começa a chegar a idade de namorar e tal. Como é que foi essa fase, Cris? Eu tinha muita dificuldade de relacionamento. Sempre. E você não tinha nascido, você não nasceu em um lar cristão, né? Não. É muito pelo contrário, né? Quando chegou nessa idade de 11 anos, onde tinha uma cartomante na cidade, eu conhecia todas elas, todas. Eu fui mesmo pro outro lado, né? Da magia negra, umbanda, essas coisas. Mas assim, eu não tinha noção, achava que seria uma coisa boa. Na verdade, eu queria valorização, né? A gente chega lá e eles falam com a gente que nós somos especiais e tal, essas coisas. Eu queria era isso, sabe? Eu queria saber do meu futuro, porque eu achava minha vida era tão ruim, sabe? Que eu achava assim, não, eu preciso escutar alguma coisa de bom, E o engano é assim, né? Eles enganam a gente o tempo todo, né? Então foi isso que aconteceu. E com relação aos seus relacionamentos, Cris, quando você começou a namorar,
Era a mesma coisa? Tipo assim, eu falo por mim, porque eu tinha um complexo de inferioridade Eu também. sei. Então eu pensava assim, nossa, eu não vou terminar com esse namorado, porque se eu terminar, tá horrível, não tô gostando, tô sofrendo, mas se eu terminar, nunca mais vou arrumar outro. Sim, eu tinha esse pensamento também, né? Eu não me valorizava mesmo, eu achava que eu podia aceitar qualquer coisa, né? Eu não tive muitos namorados, não, mas eu namorei algumas vezes e realmente eu não me sentia valorizada, amada, sempre faltava alguma coisa, sabe? Parecia não, existia um buraco muito grande dentro do meu coração, né? Entendi, E eu buscava preencher com outras coisas, mas nada preenchia também, entendi. né? Cris, a gente vai fazer um intervalo, vai ser bem rapidinho, gente, e a gente volta para contar como foi que essa história começou a mudar. É rapidinho.